Olá, estamos começando mais um Em Tom de Conversa, um programa feito no auditório ou no estúdio da Rádio Web do TCE e que fica no YouTube. O nosso entrevistado de hoje, ou entrevistada de hoje, é a doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza. A doutora Patrícia Verônica é funcionária de carreira do Tribunal de Contas, onde entrou por concurso. É 2 vezes doutora e 2 vezes pós-doutora, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela é autora de 4 livros e de várias obras coletivas, além de publicações, de palestras, professora universitária, por isso professora doutora. E a gente vai conversar com ela hoje sobre os livros, mas principalmente sobre o mais recente, que foi lançado no último dia 27 de maio, aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que é um livro que trata do TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. Isso é altamente importante e você vai ficar sabendo a partir de agora. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, viu? Eu só queria saber da senhora o seguinte, eu falei agora há pouco 4 livros, né? É verdade. São 4 obras individuais Sim. e 56 obras 5,6, eu coletivas. falei algumas ou várias, eu não... Não, individuais, 4. 4, né? Coletivas, 56. Maravilha, além de artigos, né, publicados. Fora esses trabalhos, também existem inúmeros artigos publicados em revistas qualificadas, A1, A2, B1, B2. Pronto. É um intenso trabalho acadêmico e voltado para a prática também, né? Doutora, a senhora tem excelentes serviços prestados aqui ao Tribunal de Contas, seja como diretora em pelo menos, acho que 4 gestões. A senhora foi a primeira mulher a assumir o cargo de diretora-geral, é isso, né? Isso. No Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, foi diretora técnica, diretora administrativa, foi também coordenadora da Escola de Contas, né? E foi na Escola de Contas onde a senhora realizou esse trabalho excelente, inclusive para um livro sobre a situação das escolas de contas. Me fala um pouco, rapidamente, sobre esses 3 livros. Então, o primeiro livro foi sobre corrupção e improbidade, críticas e controle, que até hoje é bem vendido, e bem procurado, na verdade. Infelizmente, muito atual ainda, né? Mas aí ele já está em andamento, a segunda edição. Não, eu digo atual o tema. Atual é o tema, mas está em atualização a segunda edição. A Fórum está lhe cobrando isso, né? A editora Fórum. Mas já está em andamento, eu estou trabalhando sobre essa perspectiva das atualizações da Lei de Improbidade Administrativa, que é muito importante, e tem foco aqui no Tribunal de Contas, né? Não é o Tribunal de Contas que avalia, mas ele detecta e encaminha para o Ministério Público. Certo. E a segunda, que foi sobre as escolas de contas e o controle social na formação profissional. É o único livro que trata sobre as escolas de contas no Brasil. Ele é sempre onde há encontros das escolas de contas, ele é referenciado. Certo. Por quê? Porque eu faço um mapeamento de todas as escolas de contas do Brasil. Quais são as deficiências? Não é apenas a Ecojan, que é a nossa escola de contas. Não, eu faço mapeamento a nível nacional, Sim. que foi fruto do meu doutorado em educação pela Universidade Federal de Sergipe. E eu trabalho também a Escola de Contas José Amado Nascimento. Certo, que é a nossa Ecojan. Que é a nossa Ecojan. Então, Sim. eu faço um estudo mais apurado, demonstrando passo a passo como foi criada a Escola de Contas e quais as atuações da Escola de Contas e em que papel até aquela data, né? Qual era a atuação até aquela data da Escola de Contas. Certo. E o terceiro? O terceiro foi sobre segurança jurídica no processo administrativo disciplinar, onde eu trato, né, dos PADs, dos processos administrativos disciplinares, trago algumas nuances bastante interessantes, no sentido de proteção do indigitado, daquele que está sendo acusado no processo administrativo disciplinar, porque existem alguns processos administrativos disciplinares que são criados com o fito de perseguir o servidor, e também o servidor também eu mostro os dois lados, o lado da administração e mostro também o lado do servidor. Antes que a gente entre no livro o grande papel dos termos de ajustamento, antes disso eu queria falar um pouco sobre o período em que a senhora foi coordenadora da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, e foi nesse período aí que só surgiu também a ideia do livro, né? Sim. Quando a senhora coordenou a Escola de Contas, a senhora tinha uma ideia de fazer o seguinte: o tribunal não existe apenas e tão somente para punir, às vezes é necessário punir, mas é preciso que a Escola de Contas leve ao jurisdicionado que ele pode aprender a pelo menos amenizar seus erros, né? Sim. E assim, aí a senhora criou alguns programas aqui.
Sim, trata-se da função pedagógica Uhum. dos tribunais de contas. Então, os tribunais de contas fiscalizam, auditam, mas não necessariamente com o fito único de unicamente punir. Ele Punir. também tem a função preventiva, então, Isso, prevenir. Então, como isso. se previne? Através da educação, Sim. através de cursos. Então, ao tempo que eu estava como coordenadora da escola, que o diretor era o doutor Ulisses, né, e também nós criamos alguns projetos, que foi o projeto TCE Cidadão, o Uhum. projeto TCE Vai à Escola e o projeto TCE Itinerante. Então, esses projetos são muito importantes para o tribunal, no sentido de aproximar o Tribunal de Contas da sociedade. Muitos alunos, muitos acadêmicos das diversas áreas do conhecimento, por vezes, não sabem o que o Tribunal de Contas faz. Então, esse é o TCE Cidadão, então a gente demonstra qual é a perspectiva constitucional, quais são as disposições que constam na Constituição Federal, no sentido de dar a real relevância que as Cortes de Contas possuem. Isso, a questão do TCE itinerante, nos próximos meses, provavelmente no mês de agosto, nós vamos ter uma continuidade, né? O Sim, tribunal vai a Alagoas, enfim. onde o tribunal sai da sua zona de Certo. conforto e se aproxima ainda mais da sociedade. Então, ele Isso. vai até alguns municípios e tratam de assuntos que, por vezes, são aquelas principais irregularidades que ocorrem nos tribunais de contas, que são detectadas durante os julgamentos das contas. Então, isso é bastante importante, bastante salutar, porque desinibe aquele servidor público, aquele que está atuando na máquina pública, de, por vezes, fazer perguntas mais concretas, de realmente ele de dúvidas que, porventura, trariam uma reprovação de contas no futuro. Os programas continuam na escola de contas, E né? O Cidadão, TCE vai à vai à escola, né? escola, a garotada, né? Que é muito importante, porque é já formar a consciência daquelas, É, né, daqueles jovens, e também nós fizemos o Mirim, isso. né, daquelas crianças que nem sabem, por vezes, que existe uma Corte de Contas, um Tribunal de Contas, qual é o mistério do Tribunal de Contas. Então, que ele ajuda a prevenir determinadas situações. Então, a gente fala bem de uma forma É. bem mais acessível para a criança. Então, eu acredito que você também estava presente, né, em Participei, alguns. sim, Então, assim, participei. foram momentos bastante gratificantes poder fazer esse trabalho, poder levar o nome do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para diversas escolas, não só a nível do ensino básico, como também fundamental. E o TCE Cidadão, que é para alunos do curso de Direito, né? Não Não necessariamente. necessariamente. Não, porque nós atuamos aqui, então pode ser administração, pode ser Até porque a senhora contábeis, também tem pode ser formação em ciências direito. contábeis, né? Foi a minha primeira formação, com muita honra, É. né, em ciências contábeis pela Universidade Federal de Sergipe. Depois eu tinha um sonho de ingressar, de fazer o curso de Direito, e eu concluí pela Universidade Tiradentes. Depois eu fiz o curso agora mais recentemente, de Educação, Sim. pela Claretiano, bastante exigente a universidade. Eu pensei até que fosse mais tranquila, e fiz também, concluí agora o de Administração. Que bom. É, Será que Betinho não está reclamando não, a falta da mãe? eu acho que eu estou me reclamando, porque eu sinto falta de mim, porque eu não deixo de dar atenção, Ah, nem ao ele não esposo, nem fica, aos né? meus filhos. Então tá Talvez eu certo, deixe de dar atenção a mim mesma, com né? certeza. Doutora, o seu livro mais recente é sobre TAG, né? O nome do livro, aliás, o livro está até aqui, né? Isso, o termo de É, ajustamento de de gestão como gestão. forma de tutela de Exatamente. direitos sociais. Eu queria saber o seguinte, o que levou a doutora Patrícia Verônica a escrever esse livro? Porque é um livro de importância também, mas assim como o livro da Escola de Contas, não é importância não apenas para o TCE Sergipe, mas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, sem Hum. dúvidas. Então, esse tema eu já vinha trabalhando há muito tempo, desde quando eu participei da comissão de elaboração do regimento interno, de elaboração não, de reformulação da lei orgânica, e eu vivia instigada e tentando estudar, tentando entender, tentando
Dá uma aplicabilidade, né? Porque assim não adianta ter nos nossos regimentos e não aplicar o termo de ajustamento de gestão. Então, esse tema eu já havia tentado trabalhar durante o meu mestrado Uhum. e não consegui. Não consegui por diversas razões. Então, eu fiquei com ele guardado um tempo. Então, quando eu fiz o meu primeiro doutorado em educação, e depois, quando eu resolvi fazer doutorado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, eu trouxe esse tema para o meu orientador e ele achou bastante pertinente, Uhum. porque eu pude aliar a teoria com a prática, né, porque o doutorado requer uma teoria robusta, forte, mas também que saia dos muros da universidade, que Certo. tenha um viés prático, que possa auxiliar a sociedade, né, e as próprias instituições. Quer dizer, na verdade, tanto o livro da Escola de Contas quanto esse livro do TAG é uma prestação de serviço que o Tribunal de Contas, através da sua servidora Patrícia Verônica, presta. Perfeito. É assim que eu me posiciono. Na verdade, eu não considero que o livro é um livro meu. Sim. Lógico, é de minha autoria, mas o livro é do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu tenho muita honra de poder trazer a sociedade sergipana por meio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Agradeço aqui, até agradeço ao presidente, doutor Flávio Conceição, por ter aberto as portas, ao prefaciador, doutor Carlos Pina de Assis, também, por ter referendado essa obra. E, assim, não é um livro meu, é um livro de Antes todos, que a senhora né? continue com os agradecimentos, eu só queria fazer um parêntese para dizer o seguinte: esse livro foi lançado exatamente na volta da Sexta Cultural, que é o evento promovido pelo conselheiro Carlos Pina, que foi ele que criou a Sexta Isso, Cultural. Então, isso. quando a Sexta Cultural foi retomada no dia 27 de maio, a senhora fez o lançamento. Que lançamento, hein, doutora? Que lançamento. Quanta gente, né? Realmente me considero privilegiada, né, pelas pessoas que aqui estavam, né? Vou Por começar favor. pela lhaneza que o ministro do TCU, né, o ministro Benjamin Zimmermann, teve de não, apesar de não poder estar aqui presencialmente, que seria Eu vou fazer a também outro ideia. parêntese. O ministro Benjamin Zimmer já tinha confirmado presença aqui. Ele ia passar por aqui, daqui ia para Alagoas, onde aconteceria o TCE itinerante. Perfeito. Mas aí teve o problema da chuva em Alagoas, o ministro não pôde vir. Mas ele não deixou de se fazer presente de maneira, não digo presencial, mas através da Virtual, mensagem foi. virtual. Inclusive, a secretária dele disse: Olha, eu vou enviar uma mensagem para o chefe do cerimonial ler e tal. Ele disse: Não, de forma alguma. Eu vou fazer um vídeo e eu vou enviar esse vídeo para passar em tempo real. E foi quando ele falou da importância da obra, né, que é uma obra de leitura fundamental para todos aqueles que militam na área pública, não só aqueles que trabalham nos tribunais de contas, não só os jurisdicionados dos tribunais de contas, mas para os diversos profissionais, como advogados, contadores, administradores. Então, Deixa eu eu, mo- recebi várias ligações deixa eu mostrar o também. livro, né? Enquanto a senhora pode continuar falando, eu vou mostrar aqui o Sim. livro, né, para Marcos possa ver essa. Mas pode continuar Eu falando, recebi doutor. várias ligações de pessoas de outros estados onde o TAG ainda não foi implementado, como o TCM da Bahia, o TCE da Bahia, salvo engano, regulamentou agora, recentemente, o TCM de São Paulo vai regulamentar, e pela entrevista, quer dizer, entrevista não, mensagem do ministro Zimmermann, eles também vão encampar a ideia do termo de ajustamento de gestão. Ele também parabenizou o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe pelo lançamento do livro. Ele fez questão de Sim, com parabenizar. certeza, com Né? certeza. Agora, falando um pouco do lançamento, antes que a gente fale sobre o livro propriamente dito, né? Eu creio que a senhora tem muito que agradecer pelas pessoas que estiveram aqui, né? Com certeza. Então, nesse livro, né, sobre o TAG, eu faço, além do que estava lá na tese do doutorado, eu fiz alguns complementos para facilitar, porque por vezes uma tese ela é um tanto teórica, tem o viés prático, mas tem uma carga teórica robusta. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei ao final de cada capítulo, eu inseri um resumo Sim. e o último capítulo foi sobre perguntas e respostas
para elidir possíveis dúvidas, né, como se implementar o TAG, quais os elementos essenciais do TAG, quais as pessoas que devem participar no momento de se firmar um TAG. Então, assim, se é possível firmar o TAG quando a conduta for dolosa, então, de pronto que não, tá? Então, só para casos, assim, culposos, então não há essa perspectiva, mas o certo que se tem é que o TAG é uma ferramenta fundamental para poder agilizar e poder também promover o consenso entre o ordenador de despesa e o Tribunal de Contas, principalmente aquele ordenador de despesa que tem boa fé, que quer fazer a coisa de uma forma correta, para que também não se desestimule esses gestores que querem fazer a coisa da maneira correta. Porque há desestímulo Desestímulo, também, né? Então, a senhora se preocupa com todos, mas principalmente com aquele que quer acertar, Que que quer quer acertar. ajustar. Por isso o título, Ajustamento de Gestão. Exatamente. E nós tivemos, né, em 2018, um reforço muito grande, que foi a Lindbe, né? Sim. Então, a Lindbe veio reforçar isso, veio permitir, com todas as letras, né, a possibilidade de se firmar termo de compromisso. Então, isso foi muito bom, Quer porque, dizer, assim, mesmo que não constasse nos regulamentos, eu defendia que se podia firmar um TAG, uhum, porque existe o teor da própria Constituição Federal, mas com a Constituição Federal, com a regulamentação que eu recomendo que para se firmar o TAG, apesar de se poder, mas o recomendável é que que seja previsto o TAG no regimento interno, na lei orgânica dos tribunais de contas. Eu fiz também esse estudo para saber quais tribunais de contas regulamentaram e aqueles que não regulamentaram o TAG. Então, assim, é importante que todos regulamentem e eu estou muito feliz porque muitos tribunais de contas, aqueles que ainda não regulamentaram, estão caminhando para isso. ou seja, ele não é uma leitura obrigatória apenas para o gestor, né? Não é. Não, para os próprios servidores, né? Aqueles que pretendem, aqueles que estão implementando agora, por exemplo, eu recebi um convite do TCE do Espírito Santo para ministrar uma palestra sobre um caso emblemático, que Uhum. foi aquela questão da Samarco, Sim. em que o município baixou a arrecadação e, com base no artigo 169 da Constituição Federal, teria que, na gradação, exonerar servidor efetivo. Sim. Eles possuíam o TAG já previsto no ordenamento do TCE do Espírito Santo e tinha lá a previsão de 2 anos. Então, eu fui lá para elucidar a questão, para explicar como se firmar um TAG, e eles firmaram o TAG e acabou evitando esse mal maior, que seria exonerar servidor Quer efetivo. dizer, a senhora deu sua prestação, a sua colaboração Fiquei muito à feliz. sociedade, Eu né? E fiquei muito feliz. aquelas pessoas que certamente seriam exoneradas não perderam o emprego. Servidor efetivo, Servidor né? efetivo, né? É. Então, doutora, esse livro, antes do lançamento, ele já estava à venda, né? Sim, sim, pela própria editora Fórum e também agora pela Amazon, né? E as diversas formas de venda via internet, porque a editora Fórum possui capilaridade a nível nacional. A senhora, os seus livros são todos publicados pela editora Fórum, né? Os individuais, sim. Sim, todos pela As editora obras Fórum. individuais, sim. Isso. Agora, o cidadão também está perguntando, eu sou aluno de Direito, até que ponto esse livro serve para mim? Eu sou aluno de Ciências Contábeis, até que ponto esse livro serve para mim? Então, como eu falei, então é de leitura obrigatória para todos aqueles que militam não só na área jurídica, como também na área de ciências Contábeis. contábeis, porque ele precisa assessorar o cliente dele, né? Ele precisa, o cliente, o gestor, né? Ele Sim. precisa demonstrar que ele sabe se é importante naquele momento se firmar um TAG ou não, a questão do prazo, que tem que ser via consenso, então não pode o Tribunal de Contas simplesmente estabelecer o prazo. Então tem que haver um consenso quanto Sim. à questão do prazo, porque não adianta se firmar ou se estabelecer um prazo e ele não conseguir cumprir. A ideia é que ele cumpra aquele prazo, né? E Agora, que restaure aquela política pública remanescendo em benefício da sociedade. porque esse advogado ou esse contador,
ele precisa conhecer isso para defender, digamos, o cliente dele. Sim, para atuar melhor, né? É. Porque o defender é mais de um advogado, mas para que ele Sim, faça uma para orientar, atuação, digamos, o cliente. exatamente, para Né? que ele faça uma Professores de atuação. direito, de ciência contábil. Sim, sim. Inclusive aqui, né, estiveram presentes, né, diversos professores não só da UNIT, mas de É. diversas instituições de ensino, né, das universidades. Então, assim, eu fiquei muito Não, lisonjeada. as presenças no lançamento são coisas assim que tem. A senhora teve, eu queria dizer, sem dúvida nenhuma, a honra de contar com o professor Show, mas também com Dona Amélia. Dona Amélia não é de sair de presença. Não, isso é verdade. Eu realmente foi assim, eu inclusive no momento do meu pronunciamento eu fiquei bastante emocionada É. justamente por isso, porque o professor Uchoa sempre está nos eventos, mas Dona Amélia não. Então, para mim, foi uma distinção muito grande da parte dela e talvez um reconhecimento, talvez dizer que a minha obra é importante. E é bom deixar claro também que Dona Amélia fez questão de colaborar com o lançamento, né, participando de alguma forma, enfim, Sim, ela fez sim, questão. sim. E aí, se a gente for citar aqui os nomes, nós vamos cometer injustiça. Anderson É Nascimento, Gilton verdade. Garcia, enfim, vamos cometer injustiça. Por isso nós não vamos citar, porque tivemos Que foram assim, médicos aqui. foram assim, genericamente, né, os membros das academias que eu participo, Sim, a né, senhora também é acadêmica, da Academia de Itabaiana Itabaianense de e Letras, da Sergipano. Academia Sergipana de Educação, da Academia de Ciências Contábeis, E de da letras também. Academia Sergipana de Letras, É. diversos advogados, diversos contadores, inclusive que já era na fase final de declaração de imposto de renda, mas assim, nós recebemos É. uma quantidade maciça de contadores aqui, alunos, ex-alunos, advogados, servidores públicos, os membros e os servidores aqui do Tribunal de Contas. Então, assim, foram diversas pessoas que se somaram para realmente fazer ou engrandecer o lançamento dessa Eu obra. lhe peço licença para, em nome de todos os alunos e ex-alunos, a gente cumprimentar a doutora Patrícia Feitosa, né, que é sua Sim, aluna e tem um grande respeito e admiração pela senhora e, inclusive, lhe prestou uma homenagem durante o lançamento, é né? verdade. Foi muito bonita a homenagem que ela prestou para Isso. mim e também o incentivo, né? Que eram palavras assim de incentivo. E eu sou muito grata a ela, né? Que falou em nome de todos os alunos, pelo carinho, pela atenção, pela forma de reconhecer, porque hoje é tão difícil o É. professor ser reconhecido, né? Mas assim, eu só tenho a agradecer e dizer da minha alegria por esse gesto tão sublime. Doutora, para que a gente encerre nossa entrevista, eu só queria reforçar, para a senhora reforçar a importância do TAG para as instituições. Então, a importância nós temos que estabelecer um diálogo, né? Inclusive, eu trabalhei muito essa perspectiva de Habermas, a perspectiva Sim, habermasiana, no sentido de se promover um diálogo, no sentido de se promover um consenso e não só se pensar em algo punitivo. Então, é lógico que aquele que age de forma dolosa, naturalmente não o tem caminho é solução. esse. Mas aqueles que tentam fazer a coisa certa, que buscam, né, o caminho correto, que buscam cuidar bem do erário, do patrimônio público, por vezes merecem uma chance. Sim. E a chance está através do termo de ajustamento de gestão, onde ele vai poder, né, ser direcionado pelo Tribunal de Contas no caminho mais correto e poder reformular uma escola pública, reformular um posto de saúde, um hospital, então poder trazer benefícios para a sociedade, porque a sociedade ela não está interessada se o gestor foi punido ou não. Sim. A sociedade ela está interessada em ter uma política pública reparada, em ter os serviços funcionando corretamente. Essa E é o é a objetivo ideia. final e principal desse livro, Sim, é sim. beneficiar a sociedade. Com certeza, Doutora França. Patrícia, eu gostaria muito de agradecer a senhora por ter vindo conversar com a gente, parabenizar pelo seu trabalho, né? Parabenizar por esse mais recente trabalho. Digo mais recente porque não vai ficar por aí, porque pelo que a gente sabe, a senhora não para. Não vai ficar seu mais recente trabalho, né? Que, mais uma vez, é uma obra que vem ser de grande utilidade para a sociedade brasileira. Muito Sim, obrigado. eu que agradeço o espaço e faço votos que esse livro sirva de bússola para diversas pessoas que queiram militar na área pública ou que já militam na área pública, e é esse o papel fundamental.
fazer a diferença e trazer uma finalidade mais prática, mais atuante e positiva para a administração pública. E agradecendo a doutora Patrícia, nós ficamos por aqui com mais um Em Tom de Conversa, mas logo logo a gente está de volta. Até o próximo.